Módulo de NBI, Noções Básicas de Informática. A finalidade desse módulo é tornar conhecido ao aluno os principais componentes de um computador, tal como o seu funcionamento e a interação na máquina, ensinar as unidades de medida de dados, facilitando a compreensão quanto à interação do usuário-máquina e da máquina ao usuário. Introdução ao processamento de dados. O processamento de dados ele acontece em 3 fases. A primeira é a entrada, a segunda é o processamento e a terceira é a saída ou a informação. Aqui um diagrama exemplificando a entrada de dados, o seu processamento feito pelo CPU. O CPU constituído pela unidade lógica aritmética, a unidade de controle e também os registradores que não estão presentes aqui. Lembrando que o processador ele não trabalha sozinho, ele precisa do auxílio da memória RAM, que é a memória principal. E depois ele processa os dados, ele envia para um dispositivo de saída, que no caso é o monitor, já com a informação do que foi processado. Nesse outro diagrama nós temos os hardwares, o sistema operacional e os aplicativos. Lembrando que hardware são os componentes físicos de um computador, como o disco, a memória, as portas USB, os adaptadores de rede, monitor, teclado, mouse, impressora, webcam, etc. O sistema operacional é quem vai fazer com que esses hardware funcionem. No caso aqui poderíamos citar o Windows como exemplo de sistema operacional. E através do sistema nós instalamos os aplicativos, os vários aplicativos. Aqui só temos como exemplo o editor de texto, o reprodutor de mídia e os editores gráficos. Então todo o aplicativo ou programa ele roda em cima do sistema operacional e aí sim utilizando os componentes, que no caso aqui são os hardware. Aqui nós temos o dispositivo de entrada. Como exemplo nós temos teclado e mouse. Também poderíamos ter aqui leitor de código de barra, scanner. Esses dispositivos eles vão enviar algo para dentro do processador, consequentemente da memória RAM. Então envia-se para o processador, que é o CP ou CPU, Unidade Central de Processamentos, que trabalha na leitura e escrita junto com a memória. Aqui cada quadradinho desse aqui vai armazenar uma informação, pelo menos 1 byte em cada uma desses quadrados. Depois que ele processar essa informação, ele vai enviar para um dispositivo de saída, que é a terceira etapa. Qual é esse dispositivo de saída? Pode ser uma impressora, o mais comum é o monitor de vídeo, logicamente. Também ele pode enviar para um disco, quando você copia um dado para um local, de um local para o outro. Então existem vários dispositivos de saída, um data show, uma TV, mais uma imagem mostrando o teclado como primeira fase do processamento de dados, o processador representando a segunda fase e o monitor representando a terceira fase, entrada, processamento e saída. A informática é igual à informação automática. É a ciência que estuda o tratamento automático e racional da informação. O termo foi criado em 1962 e provém da contração das palavras informação automática. O Peopleware é um complexo envolvendo as pessoas da organização e os diversos elementos estruturais intimamente ligados a ela. Então todo o material humano de uma empresa, os funcionários, o corpo de colaboradores, que trabalham com informática, eles recebem essa denominação aqui de Peopleware.
Também nós temos mais conceitos, como luz hardware, que é a parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que se pode tocar ou sentir. Então, tudo que é físico em um computador, nós classificamos como hardware. Exemplo: monitor, teclado, mouse, caixa de som, placa-mãe, microfone, gabinete, processador, memória, scanner, impressora e etc. Aqui algumas imagens de hardware: uma placa de vídeo, uma placa-mãe, uma fonte ATX, mais uma placa de vídeo, duas memórias RAM, um processador, gabinete, aqui mais um gabinete, aqui um leitor de CD ou de DVD, um scanner, impressora, né? Então tudo isso aqui são partes físicas de um computador, chamadas na informática de hardwares. Software é a parte lógica do computador. São os programas instalados para rodar na máquina. Os softwares são classificados dentro de categorias como, por exemplo, sistemas operacionais. Nós temos como exemplo Windows, Linux, Mac, Unix, Android e etc. Na categoria de segurança, antivírus, nós temos o AVG, Avast, Norton, Node 32, o Avira, McAfee, Panda, Kaspersky, etc. Categoria jogos, nós temos FIFA, Need for Speed, Counter-Strike, GTA, etc. Categoria design gráfico, CorelDRAW, Photoshop e outros. Então, existem várias e várias categorias de software, várias e várias aplicações de software. PC ou computador pessoal é composto pelos componentes básicos: processador, memória, HD, placa-mãe, placa de vídeo. A partir daí você pode adicionar placa de rede, modem, placa de som e outros periféricos. Então o computador já funciona contendo isso aqui: processador, memória, HD, placa-mãe e placa de vídeo, teclado e mouse, monitor. Então você já tem um computador. Vamos entender agora periféricos de entrada. Os periféricos de entrada são aqueles componentes que emitem algo para o CPU, que, por exemplo, teclado, mouse, drive de CD, drive de DVD, scanner, microfone, joystick, câmera filmadora, câmeras digitais, tela sensível ao toque ou touchscreen, mesa gráfica, caneta óptica, leitor de código de barra, cartões SD, pendrive, etc. Então, todos esses componentes que estão aqui, eles conseguem enviar algum tipo de dados para dentro do CPU para a fase para ser processado. Eles enviam alguma coisa para o computador. Os periféricos de saída, que trabalham na terceira fase do processamento de dados: o monitor, os drives de CD-ROM, a caixa de som, a impressora, os sensores de movimento, os óculos para a realidade virtual. Periféricos de saídas e entradas são os componentes que fazem as duas funções, tanto inserem dados no computador quanto removem esses dados. Modem, o drive de disquete, o gravador de CD e DVD, o disco rígido, que é o HD, o pendrive, os cartões de memória, SD e etc. Então, esses componentes eles conseguem tanto enviar como retirar informações de dentro de um computador, enquanto que os periféricos de entrada apenas enviam, os de saída apenas extraem. Os periféricos de entrada e saída conseguem enviar e retirar essas informações de dentro de um computador. Memórias. As memórias são as responsáveis pelo armazenamento de dados e instruções em forma de sinais digitais em computadores. Para que o processador possa executar suas tarefas, ele busca na memória todas as informações necessárias ao processamento
Existem dois tipos básicos de memória, a memória ROM e a RAM, cujas características serão mostradas a seguir. Então, nós temos aqui uma memória RAM, uma memória ROM. A memória RAM é a memória de acesso randômico, ou seja, um acesso aleatório. Ela é volátil, ou seja, para que as informações contidas nelas permaneçam salvas, ela precisa estar alimentada por energia. Uma vez que o computador é desligado, essa memória ela é esvaziada, seu conteúdo é esvaziado e perdido, a menos que tenha sido antes salvo no disco rígido, chamada de memória de trabalho. Essa é aquela memória que você compra, que você fala que tem 1 GB, 2 GB, 4 GB de memória. É essa memória RAM. Já a memória ROM é a memória somente de leitura. Essa memória ela vem gravada de fábrica, com as informações sobre a placa-mãe, sobre todos os componentes que estão na placa, e ela gerencia o computador. Todos os componentes que estão no computador são gerenciados por essa memória. Detalhe, ela não é volátil, ou seja, mesmo que o computador seja desligado, mesmo que falte energia, mesmo que a bateria da placa-mãe descarregue, essa informação ela não é perdida, ela não pode ser perdida, tá? Então a memória também não pode ser gravada, a menos que se tenha equipamentos específicos para editar ou atualizar essa memória, mas a princípio ela não é gravada, não pode ser mais gravada.